Fala galera, e aí rapaz, chegando os dias, tá passando o tempo, tá chegando a hora da batalha final, né? O Enem tá aí, tá em cima. Bom, eu te prometi que ia gravar esse vídeo, bater um papo rápido contigo. Deixa eu me apresentar em primeiro lugar. Sou o professor Fábio Costa, sou professor de Física, trabalho na rede particular de ensino daqui de Belém. E, bom, a intenção do vídeo é a divulgação e também te ajudar com alguns temas que são frequentes no Enem. Então, o que eu quero falar contigo hoje, além de me apresentar, além de falar, vou falar depois de um projeto que eu tenho, que é o defeito quântico, eu vou falar logo sobre energia. Okay? Então, desde 98, quando foi criado, quando foi proposto o Enem, vem se repetindo todo ano pelo menos uma, duas ou cinco, às vezes até praticamente a prova inteira, falando sobre energia. E o que é energia? Bom, energia, tu estuda no primeiro ano, e só tu estudando um conceito assim muito matemático. Só que se parar para olhar, a energia tu estuda no ensino médio todo. Primeiro, segundo, terceiro ano. Só que costumo dizer para alunos meus o seguinte: energia no Enem ele é dividido em 3 aspectos. Cada aspecto é abordado em um ano. Da seguinte maneira: você vê energia no caráter macroscópico no primeiro ano, no caráter microscópico, ou seja, no caráter molecular no segundo ano, e no caráter subatômico no terceiro ano. Então, como é que funciona isso? Bom, primeiro vamos entender a energia. Você vai para o dicionário, você vai ver um conceito do que é energia. Você não vai ver uma explicação do que é energia. Até porque nenhum dos maiores cientistas, nem Einstein, nem o próprio Pascal Joule, ninguém conseguiu definir energia, assim como o tempo. O tempo também ninguém conseguiu definir até hoje. Se você pegar a literatura e for ler o que Santo Agostinho dizia sobre energia, ele dizia que, sobre o tempo. Ele dizia que o tempo era uma coisa que ele sabia, mas quando pedia para ele explicar, ele já não sabia. Então nós temos entendimento de para que serve no nosso dia a dia, como atua, mas a gente não sabe explicar o que é energia. Mas lá no dicionário tem um conceito que pode te ajudar. Diz assim: a energia é a propriedade da matéria em produzir trabalho, ou a propriedade do corpo de produzir trabalho. E trabalho, se nós formos voltar para os primórdios da física, que é a Grécia, nós vamos ver o seguinte, que trabalho em grego é ergos, ou seja, te lembra do português erguer, ou seja, é eu querer produzir movimento. Então a finalidade da energia, passando pela ideia do trabalho, é o quê? É eu produzir movimento. E como é que eu produzo movimento? Como é que é o meu conceito de movimento? Bom, eu tenho um corpo, esse corpo está em repouso. Para ele estar em repouso, isso quer dizer que não há nenhuma variação, não há nenhum deslocamento, nenhuma variação de posição em relação ao dado referencial. Tudo bem? Então não há variações de posição, isso quer dizer que o corpo está em repouso. Mas para essa posição variar, é necessário que surja a velocidade. Preste bem atenção. Em outro vídeo nós vamos discutir o conceito de velocidade, porque todo mundo pensa, velocidade e tal, é o corpo se movendo. Não, nem sempre. Existem certos movimentos cuja medida não caracteriza uma velocidade, como por exemplo o movimento circular. Você não tem uma velocidade angular, não é uma velocidade, na verdade ela é uma frequência. Mas isso a gente vai discutir esse caráter conceitual em um outro vídeo. O que eu quero é meditar sobre energia. Então, quando você tem uma velocidade, aquela que você produz um deslocamento efetivo, essa velocidade que não existia passou a existir por causa da ação de uma aceleração. E de acordo com Newton, a segunda lei dele, você tem essa aceleração, não somente a aceleração como outros efeitos, essa aceleração ela vai ser proporcional à força que foi aplicada no corpo. Então eu vou aplicar a força no corpo, a quantidade de movimento vai variar para mais ou para menos, dependendo do sentido da aplicação da força, ou melhor, dependendo do efeito observado da força, se aumenta a velocidade, se diminui a velocidade. Então, eu vou aplicar a força, essa força vai gerar aceleração, a aceleração gera mudança de velocidade, que por sua vez vai gerar movimento. Isso quer dizer o quê? Que nesse processo todinho eu tive a energia, olhando de uma forma macroscópica. Tudo bem?
Então, é essa a parte matemática. Então, no primeiro ano, a gente costuma diferenciar que há duas modalidades de energia. Uma energia que a gente chama de energia potencial, é aquela energia da probabilidade que pode ser gerado um movimento a partir dela. A gente costuma muito falar da energia potencial gravitacional, energia que é armazenada no campo gravitacional. Por exemplo, aqui em Belém a gente tem muita mangueira. E uma manga, ela está cheia de energia potencial enquanto ela estiver pendurada no galho. Mas aquela gravidade ela está agindo e através da força-peso, essa manga está sendo puxada para baixo. Então, no momento em que a tração do galho não for suficiente para conter a manga vai cair. E aquele repouso começa a se transformar em movimento com a ajuda da aceleração gravitacional. Ou seja, o peso gera aceleração gravitacional. Ou melhor, na verdade, quem gera a aceleração gravitacional é a Terra. E esse peso é a força que vai atuar na manga e fazer com que essa manga caia, aumente sua velocidade. Então eu digo aí que houve um trabalho da força-peso, ou seja, houve uma conversão de energia potencial gravitacional para uma energia cinética, que é a segunda modalidade de energia. É uma modalidade de energia que tem a ver com a velocidade, ou seja, o movimento propriamente dito. Então, vamos olhar a matéria no um aspecto menor ainda. Vamos considerar uma molécula, ok? Você tem aqui um celular, aqui você tem um aspecto macroscópico, mas se eu pegar esse celular e quebrar ele todinho, eu vou chegar na molécula dele. Nas moléculas, diversas moléculas dele. Vamos pegar as moléculas mais simples possíveis, moléculas biatômicas ou monoatômicas, seja lá. Então, ali, a gente observa o seguinte, você aprende no segundo ano que todo corpo é dotado de temperatura. E a temperatura nada mais é do que a medida indireta do grau de agitação molecular. Ou seja, a molécula ela nunca está em repouso. Ela sempre vai estar em movimento, até porque o 0 Kelvin, o zero absoluto, é uma temperatura hipotética. Ela nunca foi chegada, chegou muito perto do 0 Kelvin, mas possivelmente não vai chegar lá. Por quê? Porque você terá que estar em repouso em relação a todos os referenciais. Isso é praticamente impossível. Então, eu vou sempre ter uma movimentação molecular. Eu sempre vou ter, então, movimento. Só que quando eu falo no caráter molecular, esse movimento molecular é um movimento repetitivo. Na verdade, isso é chamado de energia interna. Essa energia interna ela pode passar de um corpo para o outro, desde que esses dois corpos estejam a diferentes temperaturas, a diferente quantidade de energia interna. E isso não vai ter nada a ver com a massa, gente. Preste bem atenção. Um corpo ele vai ceder energia para o outro, e esse movimento de energia ele pode ser chamado de calor, ou o movimento de energia, propriamente dito, pode ser chamado de onda. Então, a onda ela é o transporte de energia, se deslocar a matéria. Okay? Então, a onda ela vai de um lugar para o outro. Ela pode utilizar o meio material ou não utilizar o meio material, não utilizar usar os campos eletromagnéticos, que é um assunto muito mais profundo a ser tratado. Então, quando a energia ela sai de um corpo que tem a sua vibração para ir para o outro corpo, para dar vibração a esse corpo, para dar energia interna a esse corpo, para interagir com ele, isso é chamado onda. Ou, no caso aí, é uma onda específica, é o calor. Okay? O calor ele pode ser transferido através de uma onda mecânica ou de uma onda eletromagnética. A única onda eletromagnética que conduz o calor é a chamada onda infravermelho, okay? Que é uma frequência um pouco inferior a 10 elevado a 14 Hz. Já na onda mecânica, a gente tem essa onda sendo propagada através de fluidos, líquidos e gases. Okay? Então, preste bem atenção, conceito básico. Quando a onda se desloca em líquido e um gás, ela obrigatoriamente vai ser longitudinal. Então, se perguntar qual é a natureza da propagação do calor no líquido e gás, ela é uma natureza de que tipo? Ela é uma natureza de propagação longitudinal. Por quê? Porque é um líquido, é um gás, ele não suporta a força de cisalhamento. As ondas transversais elas só existem nos sólidos. Ou seja, se você tem a condução térmica que vai ser explicada definida através da lei de Fourier,
nós temos o seguinte, nessa condução pode ser uma onda longitudinal, mas pode ser uma onda transversal também. Tudo bem? Então a gente teria que fazer uma análise mais criteriosa desse sólido. Tudo bem? Então se o meio for sólido, é condução. Se o meio for um líquido ou um gás, um fluido em geral, ele é convecção, que é onda longitudinal. Mas se o meio não existir, se o meio for o vácuo, que é a ausência de matéria, não há meio material, aí eu vou dizer que é uma radiação. Se eu estou olhando do corpo quente para o corpo de menor temperatura, eu radio calor. Ou se eu sou o corpo de menor temperatura, eu irradio, eu recebo esse calor, essa energia. Tudo bem? Ok. Mas aí, se eu for olhar, diminuir um pouco mais a matéria, eu vou ver que um detalhe importante antes de eu falar isso. Na Inglaterra e na França, foi estudado uma possibilidade de pegar essa energia interna e melhorar a vida do ser humano. Foi quando produziu-se as máquinas térmicas. Na sua casa você deve ter um ar-condicionado, uma máquina térmica, seu pai deve ter um carro, ou então você anda de ônibus. São máquinas térmicas. Então, facilita a vida do homem. Assim como no passado, os guindastes facilitaram a vida do homem. Então, a gente tem máquinas como sendo tecnologias que convertem energia para melhoramento da vida do homem, para deixar a vida do homem mais fácil, de certa forma. Então, o que acontece? Tales, ele percebeu lá em Mileto que o âmbar, que era uma resina vegetal, ela tinha uma propriedade de mover corpos que eram tamanho palha, por exemplo. E, mais de 2000 anos depois, William Gilbert, que era médico da Rainha Elizabeth, ele também estudou essa propriedade. Ele descobriu que havia ali força. Okay? Esse estudo ele foi mais adiante, passou por Tesla, passou por Ampère, passou por Alessandro Volta, passou por, enfim, Charles Auguste Coulomb, François Dufay. E hoje nós temos um estudo que é chamado eletrodinâmica, ou o eletromagnetismo em si, onde eu percebo que se eu diminuir mais, se eu ir para o nível subatômico, eu vou encontrar uma partículazinha chamada elétron. A priori, ela era portadora da carga elétrica, mas a gente já sabe que a matéria toda possui natureza elétrica. Fábio, eu aprendi na escola que o nêutron ele não tem carga elétrica. Ele não tem carga elétrica, mas isso não quer dizer que não tem natureza elétrica, beleza? Se o nêutron, que é a coisa mais pesada que tem no universo, se eu quebrar o nêutron, eu vou encontrar ali um próton, um elétron e neutrino colando ele. Mas, Fábio, como é que tu explica isso? É só tu lembrar, teu primeiro ano em química, radioatividade. Quando um núcleo de urânio emitia uma partícula ou radiação beta, o que acontecia com o número atômico dele? Ele não aumentava? Se eu aumento o número atômico tem a ver com a quantidade de prótons que tem no núcleo. Como apareceu esse próton? E como saiu alguém negativo de dentro do núcleo? É só você pensar. Dentro do nêutron que foi fissurado, eu tirei ali o positivo que ficou no núcleo e o negativo foi na forma de onda, foi embora. E o neutrino, também foi. Beleza? Então é mais ou menos assim que você vai encarar as coisas. Então, vamos voltar ao assunto. Então você tem o elétron como sendo um portador de uma energia. Ou seja, dentro do elétron tem energia potencial. Se esse elétron se deslocar, ele conduz. Então, uma quantidade de elétrons tem uma carga elétrica. E essa carga é quantizada. Isso é o chamado Coulomb. Quem é que quantizou a carga elétrica pela primeira vez experimentalmente? Foi Millikan. Ele fez um experimento, um dos mais belos experimentos da humanidade. E ali ele quantizou a carga elétrica com uma fórmula Q igual a N vezes E. Ou seja, o número de elétrons em excesso ou em falta vezes a carga elétrica fundamental, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Okay? Então, 1 coulomb é uma quantidade de elétrons que possui carga elétrica. Então, essa carga elétrica anda de um lugar para o outro. O que essa carga elétrica carrega? Energia. E a energia ela é medida em joules. Então, preste bem atenção.
Você tem uma tomada na sua casa, não sei onde você mora, aqui em Belém as tomadas são de 127 volts. Então o que significa isso? 127 volts. Quer dizer que a cada 1 coulomb de carga, preste atenção, 1 coulomb de carga carrega 127 joules de energia. Beleza? Então, eu coloco uma quantidade de energia, 127 joules, em 1 coulomb, ou seja, eu vou dividir essa energia entre os elétrons, ok? Se eu tenho 220 volts, eu tenho 220 joules divididos entre 1 coulomb de carga. Então, esse 1 coulomb de carga, ele vai deslocar mais energia e vai levar de um canto a outro, e com uma perda mínima de energia. Quando a gente faz uma máquina térmica, essa máquina térmica ela desperdiça mais energia do que aproveita. Ela aproveita 30% em suas mais otimistas das probabilidades de se produzir energia, de se aproveitar a energia. Mas na verdade ela aproveita bem menos que isso daí. Já a máquina elétrica não, ela aproveita 90%, 95%. E a gente está passando para uma era diferente. A era menor ainda, preste bem atenção. Eu tenho uma palestra chamada Faces da Guerra, onde eu apresento com outros amigos, com outros colegas de outras disciplinas. Não apresento só. Então, lá eu mostro, por exemplo, um projeto nuclear alemão. Na Alemanha, foi o lugar onde foi um químico chamado Otto Hahn, foi a primeira pessoa a pegar um núcleo e quebrar. Quando alguém teve a ideia de, pô, o átomo, ele não é algo indivisível, ele é divisível em 2 regiões, eletrosfera e núcleo. Quem foi esse cara? Foi Rutherford. Quando ele pensou nisso, pô, achei o elétron ali, o elétron pode conduzir a carga elétrica, o elétron pode estar ali, ele pode se liberar, porque não tem tanta força de interação. Mas aí quando o Otto Hahn na Alemanha, na época do Hitler, descobriu que dá para quebrar, quando quebra existe uma quantidade de energia armazenada naquele núcleo que se solta e ela é liberada na forma de calor. Já o Leo Szilard, o físico austríaco, quando chegou nos Estados Unidos, ele conversou com Einstein e disse, olha Einstein, bora falar com a politicada daqui, bora falar com a galera, porque isso aqui pode ser usado como uma arma de destruição em massa. Beleza, então o Einstein assinou, o Leo Szilard levou e tudo mais. Por que não o Leo Szilard assinar essa carta? Porque ele não tinha influência política e o Einstein tinha. Então, o que aconteceu? Quero só que você pense. Descobriram em 1929 que dá para quebrar o núcleo e dali eu tirei a energia potencial. Hoje, sabe o que eles descobriram? Ano passado, estamos em 2014, em 2013 foi dado o prêmio Nobel para quem? Por nada mais, nada menos do que Peter Higgs. O que Peter Higgs fez? Ele falou sobre quebra de prótons, ou seja, ali dentro do próton tem muita energia, tem muita partícula subatômica. Ele descobriu, não. Ele propôs uma ideia de uma partícula bem pequena, né? Bóson de Higgs, em homenagem a ele mesmo, Peter Higgs. Então, na verdade, não, ele não deu esse nome, né? Deram, que dificilmente você tem um físico com um ego do tamanho de uma avenida. Muito difícil, né? Mas não foi ele que deu esse nome. Deram esse nome em homenagem a ele. Mas a história é a seguinte, hoje, nós estamos partindo para ela dos reatores nucleares, na era onde você tem produção de energia a partir de pequenas coisas, núcleos, e está passando para uma era diferente, para uma era onde eu vou tirar energia de coisas menores ainda. E assim vai, gente. Então a energia, ela vai facilitar a vida do homem. Sim, a gente tem que achar essa energia. Aonde? Dentro das reações químicas, dentro de ligações químicas, enfim, nas interações da matéria e o homem. Então o homem ele vai achar isso aí muito. E no Enem vem essas discussões teóricas de energia, de como eu posso aproveitar a questão ambiental da energia. Então eu vou associar isso à química, à biologia, mas a gente vai discutir melhor em outros vídeos, beleza? Bom, esse vídeo está chegando ao fim. Eu espero que você aproveite bem,
esse tempo que você tem até o Enem, estude um pouquinho mais, que você tire suas dúvidas. Aqui na descrição do vídeo tem contatos meus, Facebook, Skype, enfim. Então você pode tirar sua dúvida. Em agosto, agora, eu estarei lançando um canal chamado Defeito Quântico. Isso é um projeto antigo meu que eu estou retomando. E ele vai ser lançado, ele vai ao ar no domínio defeitoquântico.net. Então ali você vai ter recomendação de materiais, eu vou aos poucos colocando materiais, cursos que eu indico, você compra, você faça, tem videoaulas em casa, ok? E no mais, gente, eu espero ter ajudado um pouco, eu espero vê-los na universidade, eu espero o sucesso de vocês, ok? Eu não sei o futuro, eu não prevejo o futuro, mas vai que um dia um de vocês é um médico para me tratar de alguma coisa. Não sei, a gente tem que plantar a gentileza para colher gentileza. Plantar a generosidade para colher generosidade. Eu espero te ver na universidade, ajudando pessoas a mudar de vida, assim como eu estou procurando fazer contigo. Beleza? Sou Fábio Costa, prazer estar contigo.